4 de outubro, páginas 24 até 29. Você tem medo de quê? É provável que todas as pessoas no mundo sintam medo de alguma coisa, mesmo que seja um medinho de nada. Mas há alguns medos que são frutos da imaginação das pessoas. O texto a seguir é uma sinopse de um livro que conta um pouco sobre o medo que uma menina sentia. Observe o nome dela. Esse nome lhe parece familiar? Do que será que ela sente medo? Vamos ler a sinopse para saber. Amarela de medo. Chapeuzinho Amarelo era uma menina que tinha medo de tudo, de trovão, de cobra e de sombra. E de lobo então? Esse era o maior medo da garota, até que um dia ela topou com a criatura e teve de encarar o próprio medo. Chapeuzinho Amarelo, escrito por Chico Buarque e ilustrado por Ziraldo. É da editora José Olímpio. Desafio, tá? Só para você responder oralmente. Você já deve ter ouvido falar em Chapeuzinho Vermelho, mas você já tinha ouvido falar em Chapeuzinho Amarelo? Conhece essa história? 2. De acordo com o texto lido, Chapeuzinho Amarelo tinha medo de tudo. Você tem medo de alguma coisa? Comente. 3. Você acha que é bom ter medo de tudo? Dê a sua opinião. 1. O texto que acompanha a capa do livro é chamado de sinopse. Marque X na resposta adequada sobre esse texto. A sinopse conta toda a história de Chapeuzinho Amarelo, então o leitor nem precisa ler o livro. Ou a sinopse apresenta um resumo da história de Chapeuzinho Amarelo e algumas informações sobre o autor, o ilustrador e a editora. 2. A sinopse apresenta o final da história do livro? Sim ou não? 3. Na sinopse foram descritos alguns medos de Chapeuzinho Amarelo. Observe as ilustrações e contorne a imagem que representa o maior medo que ela sentia. 4. Com a ajuda do professor, ou dos seus pais, localize na capa do livro o que se pede e copie no espaço indicado. Qual é o título do livro? Quem é o autor? E quem fez as ilustrações? 5. Observe novamente o rosto do Chapeuzinho Amarelo retratado na capa do livro. Em sua opinião, o que a menina está sentindo? Medo, tristeza ou alegria? 6. De acordo com a resposta anterior, você acha que Chapeuzinho Amarelo conseguiu vencer o maior medo dela ou ainda continua com medo do lobo? Marque X na resposta e depois explique aos colegas a sua escolha. Releia um trecho do texto. Até que um dia ela topou com a criatura. Em sua opinião, a palavra em destaque poderia ser substituída por qual palavra, sem mudar o sentido da frase? Pinte a resposta. Sonhou, encontrou, caminhou. B. Agora confira sua resposta no dicionário e reescreva a frase com a palavra adequada. Até que um dia ela, pontinho com a criatura. Você pode procurar no dicionário aí da internet, tá bom? Se você não tiver. Contagem e divisão de sílabas. Releia duas frases que se referem ao livro Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho Amarelo era medrosa, tinha medo de lobo. Agora separe em sílabas as palavras de cada frase, depois escreva no quadrinho a quantidade de sílabas de cada palavra. Observe as figuras, depois pinte as bolinhas de azul, de acordo com o número de sílabas do nome das imagens, tá? Então você vai contar. Abacaxi. Vai pintar o número de bolinhas. 2. Forme o maior número possível de palavras, combinando as sílabas abaixo. 3. Separe em sílabas as palavras a seguir. Depois, escreva a quantidade de sílabas de cada uma delas, tá? Então aqui a divisão silábica, aqui o número de sílabas. Encontro de consoante com a letra L. Leia as frases seguintes e observe as palavras em destaque. Chapeuzinho Amarelo tinha um plano para deixar de ter medo. Chapeuzinho Amarelo andava aflita com medo do lobo. Agora separe em sílabas as palavras destacadas nas frases. Observe as sílabas dos quadrinhos coloridos. O que eles têm em comum? Marque X. Elas iniciam com uma consoante mais a letra L
elas iniciam com uma vogal mais a letra L. Os encontros de consoantes BL, CL, FL, GL, PL e TL sempre estarão na mesma sílaba, isto é, não podem ser separados. 1. Leia as palavras a seguir, depois contorne os encontros de consoantes com a letra L. 2. Encontre no diagrama a seguir 6 palavras que têm consoantes acompanhadas da letra L. Escolha 2 palavras que você encontrou no diagrama e forme frases com elas. 4. Complete as palavras com a letra L, depois escreva as palavras, tá? Você botar a letra L aqui e na linha você vai escrever elas com a letra L já formadas. 5. Agora separe as palavras a seguir em sílabas, mas observe que o número de quadrinhos pode não corresponder ao número de sílabas das palavras, tá? 6. Complete os quadrinhos em branco com uma das sílabas a seguir e forme palavras. Veja um exemplo. Tá? Então, ó, placa, clá ou flor. Você vai escolher, né? Vai ver qual que combina com a palavra, tá? Para você formar a palavra. Clarinete, tá? Esse aqui é o exemplo. E aí, qual que você vai usar em cada palavrinha, tá? Desafio. Pesquise em jornais e revistas 5 palavras que apresentem o encontro de uma consoante mais a letra L, recorte, tá? E colhe-as em uma folha avulsa. Depois mostre suas pesquisas aos colegas e ao professor, tá? Vocês vão mostrar na aula online. Por hoje é só, um beijo e até a próxima aula.